Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta mais uma vez aqui pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para apresentar o programa Odontologia da Nova Era. Estamos aqui com a minha querida filha Victoria. Olá! E estamos aqui para trazer um pouquinho mais de informação, conhecimento, entendimento a respeito da biorreprogramação bucal, né? Então, o nosso trabalho aqui, a gente realmente encara isso como trabalho, que é um trabalho de conscientização, um trabalho onde a gente traz várias explicações diferentes, às vezes do mesmo tópico, para que você possa entender aquilo que a gente já vem trabalhando há muito tempo, que é que a boca tem relação com a saúde de todo o corpo. Não é isso, Vic? Com certeza. E então, apresentando o assunto dessa semana, hoje nós vamos falar sobre ronco e apneia. Ronco e apneia? Isso. Não é o ronco dos Velozes e Furiosos? Não. Não? Às vezes pode soar um pouquinho parecido, né? Mas não chega a ser. É que o ronco lá acho que é mais forte do que muitos que fazem na casa das pessoas, né? Acredito que seja. Bom, os motorzão dos carros lá. Então, muito bem, gente. Esse é um tópico que a gente leva um pouco aqui, brinca, mas é um assunto que incomoda as pessoas. Primeiro, se você dorme com alguém que ronca, você fica incomodado porque você não consegue dormir direito pelo barulho da pessoa que está roncando. E a pessoa que está roncando fica muito constrangida quando alguém chega e fala assim, pô, você está roncando, né? E ela fica muito constrangida com isso. Além de ela também não tá tendo uma noite de sono adequada, né? Não tá descansando o ideal pro organismo dela. Exatamente. Um dos tópicos importantes, às vezes tem paciente que fala assim, eu só uso o Dara quando eu estou dormindo com a minha esposa. Já tive alguns casos assim. Aí eu falei assim, não, meu amigo, não é só para sua esposa ou para o seu marido. Isso daqui é para você. Sim. Aí eu explico. Você sabia que o ronco significa que você está respirando menos do que deveria respirar? Aí ele olha com aquela estranheza assim e fala assim, não, aí tem que explicar tudo direitinho, né? Então vamos aproveitar e explicar aqui para os ouvintes por que a gente respira menos do que deveria. É isso. Então, o ronco, na verdade, ele é um alarme. Como assim? Não tem o despertador que toca de manhã? Infelizmente. Infelizmente, né? Então, o ronco também é um alarme que o seu corpo soa, avisa. O barulho do ronco acontece quando o ar encontra dificuldade de passar. Quando ele encontra uma obstrução, uma dificuldade de passar na sua via respiratória, aí produz o som. Por exemplo, quem fica gripado ou resfriado, que o nariz entope, se puxar o ar faz aquele barulho, dá aquele barulhão lá. Sim. Porque tem obstrução na via do ar. A via da passagem do ar tem que ser livre, desobstruída. Quando se tem uma obstrução, seja uma obstrução parcial, você tem a dificuldade do ar passar e aí surge o ronco. Isso quer dizer o seguinte, quanto maior a intensidade do ronco, maior é a dificuldade do ar passar. E em relação a essa intensidade do ronco, quando que ele se torna preocupante? Obviamente, ele é preocupante no geral, pelo contexto de você não estar respirando o devido. Mas quando ele se torna assim mais alarmante, não a mais. Isso, então o ronco em si, como a gente falou agora, quanto maior a intensidade, o barulho do ronco, significa que a obstrução está mais forte. Uhum. Mas vão haver episódios onde a pessoa vai parar de respirar durante o sono. Ela vai ter pausas respiratórias. E esses episódios são chamados de apneia ou hipoapneia. Poderia clarificar aqui para todo mundo, então, qual a diferença da apneia e da hipoapneia? Tá bom, primeiro, gente, eu vou clarificar uma coisa para vocês aqui. Essa mocinha foi alfabetizada em inglês e às vezes ela inventa umas palavras como clarificar, né? Esclarecer, lembrei agora. Clarificar dá certo quando você tá falando de clara em neve, coisa assim, mas nesse contexto não, então vamos aqui. A pergunta então seria, você pode esclarecer? Esclarecer. Então tá bom, vamos lá. Então, vamos contextualizar aqui para os nossos queridos ouvintes e espectadores que estão com a gente no Instagram, no YouTube e tudo mais. Vamos lá. Claro. Então veja,
Mas qual que era a pergunta mesmo? O que a gente tinha que clarificar ou esclarecer? Qual a diferença de apneia e hipopneia? Então tá bom. Bom, então o ponto é o seguinte. O ronco representa, em média, uma redução de 30% do fluxo respiratório. Você fala, puxa vida, isso é muito. Com certeza. E esse é um fator que faz as pessoas, por exemplo, acordarem cansadas pela manhã. Mas além do ronco, pode acontecer a parada respiratória, que ela é considerada apneia quando tem uma obstrução da via em 90% ou mais. E tem um fator intermediário que você tem uma obstrução de 50% ou mais, que é a chamada hipoapneia. Entendido. E agora que é só para depois não esquecer e não fugir tanto, você falou que diminui 30% e quando no caso de uma hipopneia diminui 50%. Perfeito. Agora que tá friozinho e as pessoas ficam mais resfriadas, isso piora? Porque já tem a obstrução da passagem do ar por conta da arcada pequena. Aí obstrui também por conta do resfriado. O que acontece? Por exemplo, tem gente que passa a roncar quando fica resfriado, né? Sim. Não tem um ronco normalmente, mas gripou-se, ficou resfriado, passa a roncar. O que acontece, assim, num clima frio, o seu corpo gasta parte da energia, ele tem que consumir parte da energia para manter o seu corpo aquecido. E se você está, vamos supor, numa temperatura de 25, 30 graus, o corpo tem que equilibrar e manter a 37. Então ele gasta pouca energia para isso. Sim. Mas se você está num clima de 10 graus, 15 graus, ele vai gastar mais energia para manter o funcionamento. Isso acaba favorecendo a uma baixa da imunidade, porque o corpo está gastando tempo e energia para manter a temperatura, a imunidade cai. Aí ele fica mais sujeito a quadros de gripes e resfriados. Então o ronco piora nessas situações. O ronco piora também, sabe em que situação? Não, quando? Quando você está muito cansada, quando você come muito, dorme de barriga cheia, ingere álcool. E o que leva a acontecer esse aumento no ronco? No ronco? Então, cada caso é um caso, né? Então vamos supor, quando você come, enche a barriga. Quando você está respirando, o músculo da respiração principal é o diafragma, que ele está entre o pulmão e o estômago. Uhum. Então, se você está com o estômago cheio, o diafragma tem dificuldade de distender para baixo. O músculo distende para que o ar entre e aí você respire, né? Quando você tem a barriga cheia, fica mais difícil dele fazer a distensão. O mesmo acontece nas mulheres grávidas, em especial depois dos 6 meses. Então quer dizer que elas podem roncar também. Exatamente. Se tiver predisposição, vai roncar mais ainda, né? Conforme aumenta o volume do bebê na barriga, dificulta mais a respiração. A partir do 6º mês é bem complicado para muitas delas. No caso do álcool, o álcool é um relaxante da musculatura, né? Então, ele vai acabar relaxando os tecidos e vai favorecer o ronco. E que mais qualquer outro? Eu falei, do gripes e resfriados. Sim. Porque vai criar uma obstrução da via com secreção, com substâncias ali que vão dificultar o processo. Vai estar inflamada por causa daquele quadro. Entendido. E abordando também de novo o assunto da apneia. A gente entende que tem a apneia e a hipopneia, mas quais são os diferentes graus da apneia? O que vai fazer realmente diferença na vida do paciente não é tanto o grau dela. Então, por exemplo, a classificação usual, hipopneia, obstrução de 50% ou mais, então ela pode ir até 85%, 89% que vai ser classificado como hipoapneia, e a apneia, 90% ou mais. Está muito fechada a via respiratória. Mas o que vai trazer resultado, realmente vai trazer problemas na vida do paciente é quantas vezes isso acontece na noite de sono. Então, por exemplo, nós já recebemos pacientes que tinham 96 episódios de apneia obstrutiva por cada hora de sono. Meu Deus! E aí, se você faz a conta assim, espera um pouco, a hora tem 60 minutos. Sim. Se para classificar tem que ter no mínimo 10 segundos, e aí esse paciente, por exemplo, tinha na média interrupções entre 20 e 30 segundos,
a qualidade de sono dele estava acabada. Com Porque certeza. ele não conseguia executar os eventos respiratórios como deveria, o corpo estava super deficitário, faltando oxigênio. Então, ao utilizar o Dhara, que é o dispositivo anti-ronco e anti-apneia, nós criamos espaço para a língua se acomodou dentro do espaço que foi compensado, suplementado para o paciente, e o índice dele caiu para 6. Olha só. 6 episódios por hora. Então, quer dizer, o que vai fazer a diferença na vida do paciente é quantos episódios ele tem na noite. Uhum. Os casos iniciais, aí você vai classificar assim. Os casos leves vai ter até 15 episódios por hora de sono. Moderados vai estar até uns 25. Essa classificação muda um pouco de acordo com o estudo. Até 25. Severa, de 50 episódios para mais. Né? Então, conforme isso vai se passando, vai acontecendo, o lance é o seguinte. Criou-se um déficit. O paciente está respirando menos do que ele deveria. Então, ele respirou. A primeira noite que ele passou a ter o déficit, ele começa a acumular. É que nem uma conta que não paga. Os juros correm. Então não é algo que vai sumindo sozinho. Ele vai, na verdade, ele vai aumentando. Vamos pegar um exemplo. Você tem uma caixa d'água. E a caixa d'água tem 10 mil litros. Uhum. E aí você consome 1.000 litros por dia, mas repõe 500. O que vai acontecer? Logo você vai ficar sem água na caixa. Sim. Né? Com o passar dos dias, você vai ficar sem água na caixa. Assim é o seu corpo. Em termos de fluxo respiratório, você está respirando 10%, 20%, 30% menos do que deveria, ele vai acumulando aquele déficit e vai criando mecanismos alternativos de produção de energia para fazer com que o corpo continue funcionando. E isso faz as pessoas levantarem para fazer xixi, sabia? Não sabia. Todo mundo fica assim surpreso. Inclusive, um dos pacientes que a gente atende é uma médica e eu expliquei para ela 3 vezes esse processo de como isso acontece. Porque eu falo assim, mas o que tem a ver levantar para fazer xixi com ronco? Na verdade, não tem tanto com ronco, tem com a apneia. Você lembra do ciclo de Krebs? Mais ou menos. Então, o ciclo de Krebs é um processo que assim, uma molécula de glicose, ela é degradada, destruída, para produzir energia. Cada molécula de glicose, ela vai produzir 32 ATPs, adenosina trifosfato, que são a partícula de energia que o corpo usa. Então, veja, essa situação, que ele vai produzir 32 moléculas, acontece quando o oxigênio está presente. Mas se o paciente tem apneias, tem ronco, ele não está conseguindo respirar como deveria, o corpo vai fazer um caminho alternativo, que é sem o oxigênio. Sem o oxigênio, ele vai produzir 4 moléculas de energia apenas. 2 são consumidas pelo ciclo, então ele sobra só 2. Para que o corpo possa conseguir produzir aquilo que o organismo vai precisar para o seu gasto energético natural, ele tem que executar aquela função 16 vezes. Só que o resultado final, tanto no ciclo com o oxigênio, é a liberação de uma molécula de água. E se ele fez 16 vezes o ciclo, então ele vai produzir muito mais água. Outra característica do ciclo feito sem oxigênio é que ele produz ácido lático. Ácido lático é muito frequente quando a pessoa faz um tempo longo de academia. Sim. Aí o músculo fica todo dolorido. Por quê? Durante o exercício físico, o músculo consome o oxigênio, falta o oxigênio, ele usa esse caminho alternativo, o corpo produz ácido lático, fica dolorido. É por isso que muitas pessoas acordam de manhã com o corpo todo dolorido. Cansado. Parece que trabalhou a noite inteira. Olha só. Eu não sabia. E acredito que muitos ouvintes também não tinham esse conhecimento. Pois é. O processo respiratório é, sem dúvida nenhuma, o processo mais importante que nós executamos. Com certeza. É por isso que é o primeiro evento que um ser, quando começa a vida, faz. Que ele inspira.
E é o último evento que ele faz quando ele morre. Ele expira. Você sabe que a vida acabou quando ele expirou e não expirou de novo. E é por isso também que você fala que tanto a respiração quanto o batimento cardíaco são as duas coisas que Deus não deixa a gente controlar. Senão a gente faz bobagem. Vamos passar para o pessoal o telefone para que eles possam agendar a consulta de diagnóstico? Vamos sim. E lembrando que essa consulta pode ser tanto online quanto presencial. É verdade. Então, vamos lá. O telefone é o 11 9 4774 4220. Ou podemos usar o fixo também, que é o 3287 7010. Muito bem. Então, só lembrando aqui mais um, o WhatsApp, só para você memorizar aí, 947744220. Salva no teu celular, porque se você tiver dúvidas, você já pergunta pra gente, tá? Manda lá uma mensagenzinha. E aproveitando, se surgir alguma dúvida agora no meio do programa, já manda mensagem que as meninas lá estão prontas para responder. É isso aí. Vou aproveitar aqui também e falar que nós vamos agora desenvolver um sistema de consulta híbrido, né? O que é o híbrido? O híbrido é quando a gente mistura duas coisas. Uhum. É como o Clear Balance Data, o Clear Balance Policy, que são sistemas híbridos. Conjugam duas tecnologias. O que é a consulta híbrida? Nós estamos iniciando agora, em julho, uma jornada de expansão do nosso trabalho para os Estados Unidos, né? E eu vou permanecer um tempo por lá. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ter o pessoal aqui na Odonto Balance, que vai fazer as fotografias, vai fazer o atendimento, vai fazer o processo. Eu vou entrar virtualmente e vou fazer as consultas. Vai ser presencial na Odonto Balance e virtual comigo nos Estados Unidos. Então a gente vai fazer essa consulta de forma híbrida. Agora tá ficando muito chique. Tá ficando legal, né? A gente tem, assim, nós não vamos abandonar o povo aqui. Não, né? com certeza. Então, se você que tem interesse, já quer marcar sua consulta, já vai marcando, vamos aproveitando, né? Essa disponibilidade que a gente ainda tem aqui. Depois, nós vamos começar processos onde vai ter períodos que a gente vai permanecer para os Estados Unidos e períodos que a gente vai estar aqui. Então, vai ser possível mesmo assim fazer as consultas, mas dessa forma híbrida aí, que vai dar super certo. Com certeza, já deu. Se a consulta totalmente online, virtual, já é um sucesso, né? A gente consegue atender um paciente sem nunca ter encontrado com ele pessoalmente e fazer o tratamento totalmente à distância. Sim. Uma híbrida vai ficar ainda mais fácil. Com certeza, com certeza. O que mais? Tem mais dúvida aí, querida? Antes de eu trazer mais dúvidas, eu acho que é legal a gente também falar da entrevista que foi feita na TV sobre esse assunto de ronco e apneia. Ficou uma entrevista bem legal, uma entrevista bem longa. E onde é que eles podem encontrar essa entrevista? Adivinha, pessoal? YouTube. A entrevista está no YouTube, no nosso canal lá. Aliás, eu convido vocês a dar uma olhada, porque com certeza existe um tópico que é do seu interesse. Com certeza. Sim. Porque nós temos diversos tópicos. Aquilo lá já está quase um Netflix, porque tem tanto vídeo ali que dá para você se divertir. O fim de semana não dá. Se você pegar o fim de semana, você não consegue assistir tudo. São várias temporadas, vários episódios. Você vai ter que pegar um feriadão, coisa parecida. Já tá competindo com Grey's Anatomy. Já estamos chegando. Não, aí não dá, porque Grey's Anatomy é um negócio que começou quando os dinossauros vieram à Terra. O nosso canal do YouTube tá lá, então essa entrevista sobre ronco foi muito interessante, que ela durou mais de 1 hora. A entrevistadora muito bacana, Denise Luke, fez lá a entrevista com a gente, perguntas pertinentes que deram respostas muito legais. Você vai ver sobre as crianças, né, o tratamento de ronco e apneia nas crianças. Então ficou muito bacana. E o YouTube tem todo o conteúdo que veio aqui para a rádio, está disponível no YouTube. 100%. E para quem gosta dos sistemas de áudio, pode usar também o podcast. E aonde eles encontram esse podcast? O podcast é assim, Deezer, Spotify e também no Google Podcast. Tem vários outros, né? Ele vai automaticamente sendo inserido nesses sistemas todos de streaming. Então, se você usa o Google Podcast, uma das vantagens é que é gratuito, né? Você tem ele gratuito. Se você vai usar o Spotify,
ele Tem uma inscrição pode ser gratuito, mas ele vai ter um comercialzinho a cada meia hora que fica te perturbando lá para você comprar. Mas tudo bem, você ainda tem o serviço que você pode usar. Com certeza. Então, tá lá nos sistemas de streaming e é bem legal. Você tá, sei lá, caminhando, ouvindo. Eu adoro fazer isso. Eu faço muito isso. Ou audiobooks ou podcasts eu ponho, vou fazer uma caminhada, ou estou no carro no trânsito, estou fazendo, estou aprendendo sempre que possível. E é um ótimo jeito de ganhar novas informações, né? Novos aprendizados. Não, sem dúvida. Se a gente pensar que o dia tem só 24 horas, né? Então a gente tem que aproveitar esse tempo para aprender. Tem muita coisa pra gente aprender aí. Com certeza. E a questão é, todo mundo tem boca. Uhum. Saber como a boca funciona em relação ao corpo é algo fundamental. Sim. Né? Então, se você não sabe como a boca funciona para você, a chance de que você desencadeie um processo ruim é grande. Com certeza. E uma outra coisa que eu acho interessante a gente deixar, pode ser até como dica, como que as pessoas, porque geralmente quem é casado, quem tá em um relacionamento ou coisa do tipo, a pessoa que tá do lado conta. Mas e quem mora sozinho? Como é que eles sabem se eles roncam ou não? Muito legal. Eu criei um questionário que as pessoas podem fazer o autodiagnóstico. Então, por exemplo, seu nariz entope quando você dorme, deita. A sua boca seca na madrugada, né? Sua garganta acorda irritada algumas vezes pela manhã. Esses são indícios de pessoas que têm ronco. Porque a verdade é, a pessoa não acorda com o próprio ronco, senão nem conseguiria dormir. Sim. Né? Agora, você acorda na madrugada ou logo pela manhã com dores de cabeça? Você acorda cansado, indisposto, sonolento? Sente que demora para pegar o ritmo do dia? Sua memória e sua concentração está prejudicada? Você tem tido sonolência durante o dia? Dorme no farol, dorme no teatro, dorme no cinema? Né? Estas situações estão associadas à apneia. Então, estas são perguntas e respostas muito simples. Se você quiser, depois a gente manda para você, para que você possa fazer o autodiagnóstico aí, tá? Mas é um jeito de quem mora sozinho se autodiagnosticar. Fique atento ao seu corpo. Preste atenção no que ele está falando. Veja só, não existe doença. Existe manifestação de sinais e sintomas. O ronco é um sinal, né? É o seu corpo falando assim, meu amigo, me ajuda, meu amigo, minha amiga, me ajuda, o ar não está passando direito. Vai resolver isso, porque senão a conta chega e chega bem cara depois no futuro. Como no caso do paciente que você disse que tinha 96 apneias em 1 hora. Pois é, então aumenta o risco de infarto, de derrame, de todos os processos que são graves na vida dele, tá? Então, ó, fica aí a dica. Tá bom. Fica aí a dica para quem quiser se autodiagnosticar. Vamos passar os contatos de novo para caso vocês queiram as perguntas, né, que a gente usa para fazer esse autodiagnóstico e aproveitar e já marcar a sua consulta de diagnóstico. É isso aí. Passa o telefone pro pessoal que o programa já chegou no final. Então vamos lá, o telefone nosso fixo é o 3287 7010 ou se preferir o WhatsApp é o 11 9 4774 4220. Então vou falar aqui só mais uma vez. O WhatsApp é o 11 9 4774 4220. E é isso aí. Chegamos ao final de mais um programa. Agradecendo aqui os nossos queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial pela audiência e o pessoal que está nos acompanhando no Instagram e que vai nos ver no YouTube. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Tchau.